Meu grupo ficou responsável para falar sobre análise de um processo isotérmico e análise de um processo politrópico e aplicações. É meu grupo, que é composto por mim, Carolina, por Clara Carvalho e por Jailson. Pode passar, Clara. Bom, aqui a gente colocou um pouco da introdução do processo isotérmico, que a transformação isotérmica ocorre quando um gás em condições ideais sofre variação na sua pressão e no seu volume, mas a temperatura permanece constante. A palavra isotérmica vem do grego, em que isso significa igual, calor igual, que dá a entender que a temperatura não muda. Pode passar, Cláudio. O primeiro cientista que estudou esse tipo de transformação gasosa foi o físico naturalista inglês Robert Boyle, acho que assim que fala, no ano de 1662. Mais tarde, em 1676, o físico francês Edmond Mariotte repetiu o experimento de Boyle e divulgou a França, dando crédito também a Boyle. Pode passar. Aqui a gente colocou um pouquinho da lei de Mariotte, que é um sistema fechado em que a temperatura é mantida constante. Verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão, como a gente está mostrando aqui na imagem. Pode passar. Aqui, outro exemplo, também da lei de Mariotte. Quanto mais se aperta o embolo da direita para a esquerda, maior é a pressão e menor é o volume ocupado pelo gás dentro da seringa. Pode passar. O volume e a pressão são inversamente proporcionais e matematicamente isso quer dizer que o produto resultado da multiplicação entre essas duas grandezas é igual a uma constante. Por isso, a gente tem aqui a fórmula, né? Que P é a pressão, V é o volume e K é a constante. Pode passar. Aqui também, outra fórmula, P1, que é a pressão inicial, V1, que é o volume inicial, P2 é a pressão final e V2 o volume final. Pode passar. Aqui a gente colocou um gráfico aqui. Pode passar, claro. Outro gráfico. Aqui outro gráfico, outra representação gráfica que a gente colocou, que é uma hiperbole. Quanto maior o produto dessa transformação, mais afastada a hiperbole ficará dos eixos do gráfico, né? O nome dessa curva representada no gráfico aqui abaixo é isotérmico. Pode passar. E aqui a gente colocou só algumas questões para exemplificar. Aqui as perguntas, coloca na resolução, claro. E no slide seguinte, a gente colocou a resolução. Pode passar. No caso, a resposta correta é a letra A, né? Pode passar. Jailson? Pode continuar, Jailson. Jailson? Será que a internet está com algum problema? Ixi, sei Pode, não. pode seguir aí com a apresentação. Quer que eu fale ou você, Carol? Ele já respondeu aqui, tá na sala. Ah, ok. É a sua vez, Jailson. Tá ouvindo, Jailson? É a tua vez aí.
Meu sumiu. Sumiu? Ah, sim, pronto. Agora dando continuidade, bom dia a todos. Agora dando continuidade na transformação isotérmica. Em termodinâmica, o trabalho envolvido quando um gás passa de um estado A para o estado B é simplesmente o trabalho, e aí nós temos a derivada do volume de A e de B, da pressão e a dinâmica do volume envolvida. No trabalho de transformação isotérmica, para a transformação termodinâmica com a temperatura constante, o trabalho de A para B se dá da seguinte forma: trabalho de A para B é igual a derivada de B, integral de B sobre volume de B sobre, igual ao volume de A, da pressão e densidade envolvida, derivada do volume de B igual ao volume de A, número constante, número de mols constante de temperatura sobre volume, a derivada desse volume é igual a número e a constante de temperatura. Para a integral igual a integral do volume de B e o volume de A, nós temos a ligação direta entre o volume de 1 sobre o volume de derivada de B, número de mols constante de temperatura do limite do volume de B sobre o volume de A. Uma vez que a temperatura é uma constante, ela não pode ser retirada da integral. Trabalho na transformação isotérmica. O sinal vai depender do caso onde ele for. Se for uma expansão isotérmica, o trabalho é positivo, pois o volume de B será maior do que o volume de A. Logo, o logaritmo natural vai ser maior do que 1. O logaritmo natural de um número maior que 1 é positivo. E, portanto, como era de se esperar, o trabalho também é positivo. Na transformação isotérmica, quando o volume de B é menor do que o volume de A, e o volume de A é negativo, o modo da razão do volume é menor do que 1. O logaritmo natural de um número menor do que 1 é negativo, portanto, o trabalho também é negativo. Trabalho na transformação isotérmica. Em um caso especial, quando nenhum calor é trocado pelo sistema e a temperatura é constante, então não há trabalho realizado. Trabalho igual a zero. Então, o trabalho de transformação isotérmica. Deve-se converter 1 kg de água a temperatura de 100 graus em vapor de água, na mesma temperatura pressão atmosférica. Aí nós temos os dados. O volume de água varia de 1 a 10 elevado a 10 menos 3 elevado a metros cúbicos. Do líquido para 1.671 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos do gás. O calor de vaporização para essa pressão LV é igual a 2.256 elevado a 106 kJ. Qual é o trabalho realizado pelo sistema? Utilizar as fórmulas das derivadas. Nós temos a nossa derivada, em que aparece o volume de B e o volume de A, a pressão, a densidade. Nós simplesmente, nós temos também a questão do trabalho, nós temos nossas unidades que nós estamos trabalhando. Nós temos que o trabalho, depois que fizer os cálculos do trabalho, que é igual a 1,01 vezes 105 kJ. Depois nós temos a pressão, o volume
E temos que no final nós temos o trabalho que era dado em joules foi igual a 169 Kelvin. Introdução, processo politrópico. Uhum. Caiu? Não. Introdução do processo politrópico. Deixa eu ver aqui. Voltar. Parece que eu não estou conseguindo assumir o controle do slide. Ah, sim, apareceu. Introdução do processo politrópico. O processo politrópico é qualquer processo termodinâmico que pode ser expresso pela seguinte equação: pressão do volume de N e sua constante. O processo politrópico pode descrever a expansão ou a compressão do gás, que incluem transferência do calor. O expoente de N é conhecido como índice politrópico e pode assumir qualquer valor entre zero ao infinito, dependendo do processo específico. E nós estamos em introdução do processo politrópico. Nós temos nós temos a derivada de U de Q em menos o PDV, que é a pressão e a densidade do volume adquirido. Nós temos o DH, que também nós temos o alfa menos o volume e a densidade da pressão. A pressão. E nós temos E assim nós chegamos à fórmula geral de pressão volumétrica nRT, onde nós temos o número de mols e a temperatura. Aí nós chegamos a fórmula em que é a relação direta entre pressão, o volume e a temperatura, e nós temos pressão e os volumes iniciais iguais à pressão e os volumes finais. E nós temos a relação direta entre a temperatura e o volume. Nós temos a carga de energia envolvida, onde ΔV é igual a massa, a temperatura inicial e a temperatura final. E nós temos também a pressão atmosférica, o trabalho envolvido. E também temos o trabalho da pressão e da densidade, onde nós temos a pressão volumétrica inicial, a pressão volumétrica final, e nós temos a gravidade. Também temos a constante e a temperatura.
Processo politrópico, casos especiais. Se 1 for menor do que n, e n for igual a x, nesse processo, fluxo de calor e trabalho seguem direções opostas. Esse processo ocorre, por exemplo, na refrigeração por compressão do vapor durante a compressão. Caso o seja menor do que zero e o número de mols menor do que infinito. Nesses processos, o fluxo de calor e trabalho seguem na mesma direção. Esse processo ocorre, por exemplo, quando o motor de combustão interna, por exemplo, o ciclo Otto, em que onde a perda de calor através do processo do cilindro durante a compressão do gás, golpe de energia. Um caso claro que usa a questão da energia, que usa a energia para fazer a compressão do gás e colocar a temperatura negativa, é a refrigeração. Aqui nós temos o compressor, em que eles comprimem o gás e a compressão desse gás passando pelo sistema é que causa a refrigeração. Aí nós temos o processo politrópico de 2 estados. Para um processo politrópico de 2 estados, nós temos a pressão inicial e volume inicial e uma constante, igual a pressão final, volume final e a constante, onde P1 é a pressão inicial, P2 é o volume inicial, P2 é a pressão final e V2 é o volume final. E aqui nós temos o gráfico politrópico, em que ela tem diversos gráficos e dados. Energia, calor, pressão, temperatura, volume. Questão sobre um processo politrópico. Nitrogênio é comprimido dentro de um compressor alternativo. A pressão inicial é igual a 0,2 pressão atmosférica. Ele ocupa o volume de 0,30 metros cúbicos. Se a pressão final for igual a 6 MPa, pressão atmosférica, sabendo que o processo pode ser considerado como um processo politrópico do expoente N elevado a 1,2, qual o trabalho trocado nesse processo? Resolução da questão 1. Nós temos a pressão a volume a constante igual a pressão e o volume inicial igual a pressão e o volume final. Nós temos a pressão volumérica 0,2. Nós temos a pressão inicial de 0,301,2 igual a 6, que é uma constante que já foi dada pela questão, e nós estamos procurando o volume final. 1,2 igual ao volume final igual a 0,76 metros cúbicos, em que nós estamos procurando o trabalho envolvido. Trabalho é igual a pressão final, volume final menos pressão final e volume final menos pressão inicial vezes volume inicial igual a 1 menos N, igual a 6.000 vezes 0,176, que é a questão que já encontramos antes, menos 200, vezes 0,3 sobre 1, sobre 1 menos 1/2, que dá menos 228 joules. Quer dizer que nós temos trabalho negativo, quer dizer que há perda de calor. Aplicações e processos isotérmicos na engenharia agronômica. Geladeira para guardar os reagentes dos fungos, bactérias e vírus, que aparece na imagem. A geladeira, que é utilizada para guardar os reagentes, geralmente bactérias e vírus. Inclusive, essa foto aí dessa geladeira foi tirada por mim. Estou pegando agora uma matéria chamada fitopatologia. E a
gente utiliza a geladeira para guardar os reagentes de fungos, bactérias e vírus, né? E a geladeira ela passa por um processo isotérmico, porque o resfriamento da geladeira por um todo, ele ocorre por meio do congelador, que é onde passa o gás sob alta pressão e a baixa temperatura. E os corpos que estiverem ali, eles buscarão um equilíbrio térmico com o congelador, cedendo energia térmica a ele, incluindo o ar que está dentro da geladeira. E na engenharia agronômica, como eu já falei, a gente utiliza bastante essa geladeira, principalmente para guardar os reagentes, fungos, bactérias e vírus, justamente para a gente, quando se quisermos estudar mais detalhadamente as doenças causadas por esses patógenos. Temos aqui as aplicações de processos isotrópicos e politrópicos na engenharia agronômica, que esse processo ele ocorre, por exemplo, em um motor de combustão interna, como, por exemplo, o ciclo de Otto, no qual o calor ele perde através das paredes do cilindro durante o caso de expansão do golpe de energia. Aí aqui do lado eu coloquei aqui um trator, porque antigamente, em 1905, apareceu o primeiro trator com motor a combustão interna do ciclo de Otto, que ele era movido para a querosene. Aí aqui temos aqui a foto de um motor desse antigo trator, que ele é dividido em primeiro tempo, que é a ignição, segundo tempo, que é a compressão, terceiro tempo, que é a explosão, e quarto tempo, o escape. Agora eu vou colocar aqui os simuladores para explicar a vocês. Espera aí. Apareceu, pessoal, o simulador aqui para vocês? Pronto, eu vou começar aqui a explicar. Aqui temos o volume inicial, que é igual a 1 litro, a pressão inicial, que é de 1 bar, o volume final de 0,5 litros e aqui está na modalidade isotérmica. A inicial temperatura ela é de 300 Kelvin. O volume inicial ele é de 1 litro, a pressão inicial é de 1 bar, o volume final é de 0,5 litros e a temperatura inicial ela é de 300 Kelvin. Temos aqui, retratando aqui, aqui temos o 200 que aqui quilos pascal, 29,01 pontos de aqui. Temos a mudança de entropia, que é entropy exchange, que é 0,2 joules por Kelvin, menos 1.442 vezes 10 a 18, e a unidade de por Kelvin. E aqui temos também o valor negativo de menos 231 vezes 10 a sexta, R por Kelvin, que quer dizer R por Kelvin. E aqui temos também o calor transferido pelo sistema, que se chama Head Transferred of the System, que é menos 69.000 joules. Temos aqui, que essa aqui, na verdade, é uma unidade britânica, e aqui temos também 0,06931 kJ. Temos aqui a temperatura final de 300 Kelvin. Notem aqui, por exemplo, que a temperatura ela não variou na temperatura final, a temperatura inicial e a temperatura final, ela se permaneceu constante. Aí aqui convertendo-se, porque tem várias conversões de temperatura, né? E tem 3 tipos de temperaturas que a gente utiliza muito, que é a Kelvin, Fahrenheit e Celsius. Aí aqui nas Celsius ficaria 80,33 graus Fahrenheit, e se a gente quisesse calcular a temperatura em Celsius, eu utilizaria 26,85 graus. Work done of system, que significa trabalho feito pelo sistema. Aí, no total, no caso de joules, deu 69,31 joules. E o watt-hora, que deu 0,0925 watts-horas. E aqui temos a unidade também no sistema britânico de termodinâmica. Eles têm uma unidade específica
britânica. E aqui temos as equações, né, que, como Jason e Carol já explicaram, que temos as equações de isotermia, né, que tem pressão final vezes o volume final, que é igual a pressão inicial vezes o volume inicial, temperatura final, que é igual à temperatura inicial, aqui o trabalho, que é representado por W, que a gente utiliza geralmente o work, quer dizer, work em inglês quer dizer trabalho. Aí a gente usa geralmente esse W aqui, que é igual a menos a pressão inicial vezes o volume inicial, log volume final sobre volume inicial. Aí temos também esse Q, que é a questão do cálculo transferido pelo sistema, que PI é pressão inicial, V inicial, que é log sobre V, volume inicial vezes volume inicial. Temos aqui o ΔS, que no caso aqui é a variação de entalpia, que é pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial vezes o log de volume final sobre o volume inicial. Aí temos aqui os gráficos, né, que retrata aqui a pressão sobre o volume. Aqui, como vocês podem ver, aqui nesse gráfico, a pressão ela está variando e a pressão final também está variando. Aqui temos do lado aqui a pressão 100, 150 e 200, e aqui embaixo está medido o volume em centímetros cúbicos. Aqui 400, 600, 800 e 1000. Aqui a pressão e volume está variando. Porém, quando a gente vê a relação entre a temperatura e a entalpia, aqui nota-se que o gráfico ele está linear, ou seja, ele está constante. Então, quer dizer que no processo, conclui-se assim que no processo isotérmico, a temperatura se mantém constante. Eu vou botar aqui o outro slide aqui do outro simulador, peraí. Aqui, pessoal, temos o processo politrópico através do aplicativo que o professor indicou para a gente utilizar, que é o Automan Alpha. Em que temos aqui que o processo aqui, colocamos aqui a pressão inicial, que é de 10.000 pascal, o volume inicial é de 1 metro cúbico, a temperatura inicial é de 300 Kelvin, o volume final de 0,5 metros quadrados, o índice politrópico de 1,4, a relação entre capacidade calorífica, que é representada geralmente pelo Q, que é 1,4, e o isocórico e a capacidade isotórica, que é igual a 718 joules por Kelvin. Temos aqui o processo politrópico, que está aqui explicando as unidades na GTH, que a pressão inicial é igual a 100.000 pascals, volume inicial 1 metro cúbico, a temperatura inicial é de 300 Kelvin, o volume final ele é de 0,5 metros cúbicos, o índice politrópico é de 1,4, a relação de capacidade calorífica é de 1,4 e a capacidade isocórica é de 718 joules. Aí o resultado aqui, de acordo com a calculadora, deu, se você quer calcular em Kelvin, daria 395,9 Kelvin. Aí temos aqui também Fahrenheit, Celsius também, que é 252,9 Fahrenheit, graus Fahrenheit. E temos também, aqui, se quiser calcular em graus Celsius, que daria 122,7 graus Celsius. Aí temos aqui entropia change, quer dizer, mudança de entropia, e não teve mudança nenhuma, que no geral que deu 0 joules por Kelvin. Temos aqui a pressão final, que é 263,9 quilos pascales, acho que é assim que fala,
E temos também outras unidades também aqui, que é por polegada, essa de 28 polegadas quadradas. E temos aqui outra unidade também, que é libras por força por pé quadrado, que é 5.512 nessas unidades aí, porque aqui nesse calculador que eu acho interessante, tem várias unidades de medida, né? Que às vezes tem umas que são muito usadas, geralmente, e outras menos. Só que geralmente a gente utiliza na física, a gente utilizamos unidades mais simples, digamos assim, né? Porque essas aí que tem de libras, polegadas, elas são mais antigas, digamos assim. Aí temos o calor transferido pelo sistema, que deu zero joules, ou seja, deu praticamente a mesma coisa, ou seja, a entropia e o calor deram zero. Né? E temos aqui a equação, né, do processo politrópico, né, que como já se explicou, né, que é a pressão final vezes o volume final, que é elevado a N, que é igual a P, pressão inicial vezes o volume inicial elevado a N. Temos a temperatura final vezes o volume final, que é N menos 1, que é igual a pressão temperatura inicial vezes o volume inicial N menos 1. Né? Ou seja, geralmente dizemos aí que pertencem aos casos especiais, né? Que tem casos específicos na transformação politrópica. Temos aqui o trabalho, que é W, que é igual à pressão final vezes o volume final, menos pressão inicial vezes o volume inicial, que sobre N menos 1. Aí temos esse Q, que representa a questão do calor, né? Que eu acho que é a capacidade de calor, que é igual à pressão final vezes o volume final, menos pressão inicial vezes o volume inicial vezes N menos Y. Acho que é uma constante aqui. Abre parênteses, N menos 1 e Y menos 1. Aí temos aqui, que é a variação de entalpia, que é igual a CV vezes N menos 1 sobre N menos 1, log temperatura final vezes PI, temperatura final, PA é a pressão inicial, VI é o volume inicial, VF é o volume final, o N é o índice politrópico e esse Y é a relação da capacidade calorífica, capacidade isocórica, que é representada por CV, temos a pressão final, o trabalho feito pelo sistema, que é representado por W, e o Q, ele é o calor transferido pelo sistema, e ΔS é a mudança de entropia. Aí temos aqui o gráfico, a pressão vezes o volume, novamente, que temos, né? Aí aqui varia um pouquinho em relação a, quer dizer, os númerozinhos, né, em relação à entropia, que aqui temos, aqui a pressão está aqui na vertical, que é 50, 100, 150, 250, 300. E aqui temos também o volume, que é 0,4, 0,6, 0,8 e 1,0. E o volume aqui, a unidade representada por metros cúbicos e a pressão representada por quilos pascal. Aí aqui dá para ver que está variando a pressão e o volume. Aí a temperatura, a entropia aqui, temperatura vezes entropia, ela se mantém constante. Aí.